população, do consumidor. Mas o que nós temos visto com isso? Que o grau de endividamento, ele aumentou ao invés de diminuir. Por quê? Antes o cliente ele tinha que pagar 15%, o mínimo, mas agora ele tem que pagar 30%. Então, se ele não tem esse percentual, ele vai utilizar o rotativo por 30 dias e, posteriormente, ele vai o quê? Fazer um parcelamento, né? Então, nós sabemos aí que as taxas de juros do cartão de crédito é uma das taxas de juros mais altas que nós temos aí no mercado, né? Eu fiz uma revisão esses últimos dias que a taxa estava 15%, né, do rotativo, né? Então, nós vemos que é uma taxa muito alta. Então, com isso, o endividamento do consumidor, ele aumentou muito. Aí nós colocamos, e aonde que está a abusividade aí, né? Aplicarmos ela aí de forma anual, é uma taxa de juros de 400% ao ano, né, do rotativo. Então, o consumidor, ele acaba não conseguindo pagar, acaba fazendo diversos parcelamentos, né? Inclusive, nessa última revisão que nós estamos trabalhando agora, juntamente aí com o Dr. Ronan, nós identificamos que o cliente ele fez 9 parcelamentos e ele não conseguiu pagar o rotativo, né? Com isso, a instituição financeira ela vai aplicando juros sobre os juros, né? Juros em patamar alto, né? Em patamar que acaba sendo abusivo em relação à taxa média de mercado, né? Então, com isso, o consumidor ele eleva o grau de endividamento dele e vai efetuando aí diversos parcelamentos. Aí ele cai aí no que nós chamamos a armadilha aí da renegociação, né? Ele acaba tendo que pegar e renegociar o que ele já vem pagando parcelamentos de juros, então ele acaba pagando a fatura 3 vezes, 4, 5 vezes maior do que efetivamente deveria lá na sua fatura inicial. Certo, doutor Ronan? Certinho, eu tenho... Com o relator, né? Eu estou com o relator. É o seguinte, doutora, eu posso falar? O Israel falar alguma coisa? Posso, fique, né? À vontade, doutor. É o seguinte, no viés da advocacia, como advogado, eu falo que as demandas que eu particularmente gosto de trabalhar, doutora Roseli, são as demandas correlacionadas aos cartões de crédito e cheque especial. Por quê? Devido a essa alta lucratividade dos bancos, que é uma questão absurda, como foi bem colocado pela doutora Roseli, fica muito fácil negociar com o banco, porque o lucro é tão grande, né, doutor? Tão enorme, tão gigante, que fica fácil a negociação. E, ademais, essas dívidas, né, no cartão de crédito, muitas vezes o consumidor que está preocupado em pagar o banco, não consegue dormir à noite, ele não colocou nada como garantia, não colocou imóvel como garantia, não colocou um carro como garantia. Tudo bem que o banco pode entrar com uma execução bancária, né, mover uma execução bancária e fazer a constrição judicial, mas alguns débitos que o banco nem entra com a ação da justiça, né? Então, quando você usa a estratégia, que eu vou passar um pouquinho mais para frente, para você se livrar, o nosso objetivo dessa live é passar para o consumidor como eu vou me livrar do cartão de crédito, como é que eu vou trabalhar em cima disso. Judicialização, que é fundamental, você judicializar, que eu acho fundamental, usar o procedimento consignatório, que ninguém sabe, doutora Roseli, como é que usa esse procedimento consignatório, quer dizer, é um artigo meio morto lá no CPC, e, evidentemente, mandar fazer o cálculo, que acho que o cálculo vai ser o nosso direcionamento, né? Vai ser a bússola. O que o cálculo terminar, o consumidor, evidentemente, vai seguir. Você pega, exemplo, por que eu gosto de trabalhar com cartão de crédito mais que contrato de financiamento de veículo e de imóvel? Porque no imóvel, toda ação, tudo bem que a política de acordo ela é muito forte, ela atinge todos os contratos, mas no carro, se o advogado vacilar e não chegar ao acordo, a pessoa pode perder o imóvel pelo decreto 911, pela busca e apreensão. Quando se fala imóvel, quando se fala carro, veículo, né, é o decreto 911, 911-69, o banco entra com a busca e apreensão, e quando envolve imóvel, nós temos a lei 9.514/97, que permite a execução extrajudicial. Então, o advogado trabalha com uma margem ali, né, de segurança e tal. Agora, cartão de crédito, não. O cartão de crédito e o cheque especial, a pessoa deve simplesmente não entrar na renegociação ou nesse plano de pagamento que foi feito pela resolução do Conselho Monetário Nacional, 4547, doutora? Só para confirmar, né? Essa resolução do...
4547. 47, né? Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo, é 4549, desculpa, 4549. É só você não entrar nesse plano de pagamento do banco. Evidentemente, o que pode mais acontecer no cartão de crédito, a consequência maior ter o nome negativado, mas eu falo até com meus clientes, é melhor você ter o nome negativado do que você ficar pagando um valor absurdo, do que você ser furtado pelo banco. Eu prefiro isso, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com as ações de cartão de crédito, cheque especial, porque é fácil negociar com o banco, não é difícil, né? Hoje eu falo muito isso, eu falo, sempre estou batendo nessa tecla. Hoje, quem paga juros para o banco, o que quer? Você tem outro, né? Se você arrumar um advogado especializado, especialista, mandar fazer o cálculo, usar a estratégia que eu vou passar mais para frente, é impossível você pagar juros. Paga quem quer, tá ok? Então, Um detalhe muito importante. Pode continuar, doutor. Um detalhe muito importante aí que o doutor Ronan citou, né, é a questão de quando nós vamos entrar para apurar o cálculo, é porque não adianta apenas entrar com um processo judicial alegando que tem abusividade, né, é preciso se provar que houve abusividade. Então, quando nós efetuamos o cálculo, né, e demonstramos através do cálculo essa questão da abusividade, é exatamente para se provar que houve abusividade e ter o condão de afastar a mora desse consumidor, né? Porque o objetivo de quando se faz o cálculo, né, de quando se entra lá no judicial, é exatamente auxiliar esse consumidor a não pagar os juros tão exorbitantes quanto são impostos. E continuando nessa parte dos juros, você pode dar um exemplo prático, não precisa citar o nome, óbvio, mas assim, de como tu olhar a sua fatura e saber, pô, eu acho que eu estou pagando, tem alguma coisa errada aqui, vou procurar saber. Só para a gente entender, por exemplo, muitas vezes acontece o seguinte, você compra um carro, alguma coisa, aí você vai renegociar, e você, quando vai ver na ponta do lado, você está pagando 2, 3 carros. Tem um exemplo assim, só para a gente entender? Antes da doutora Roseli responder... As taxas de cobrança, né, dos juros, elas vêm demonstradas na própria fatura. Então, quando nós temos a fatura lá do cartão de crédito, inicialmente nós temos lá os dados, né, do consumidor, depois abaixo nós temos aí os dados das compras, né, as compras que foram efetivadas no mês, e nós temos abaixo os dados, as informações ali que são as taxas que foram vinculadas nessa fatura, tá? Nem todo mês as taxas, elas são iguais. Existem faturas aí no decorrer do ano que tem taxas aí diferentes. Então, o consumidor, ele vai conseguir verificar a taxa que ele está sendo cobrado na própria fatura, né? Igual não posso citar o nome da instituição, mas tem uma instituição que está cobrando aí 19%, né? Então, vem lá 19%. Então, vai estar escrito taxa de juros rotativo, 19%, 15%. E quando ocorre o parcelamento, né, quando o cliente ele faz o parcelamento daquela fatura, ele também tem como identificar qual que é a taxa que foi cobrada do parcelamento. Ela vem lá, taxa do parcelamento. Então, ela vem descrevendo todas essas taxas, tá? Algumas faturas, ela vem com essas taxas em letra miúdas, então é importante o consumidor ele verificar isso, né? Infelizmente, aqui no nosso país, o consumidor ele não tem educação financeira, né? A população ela não é instruída a uma educação financeira, então ela não consegue analisar esses dados lá, mas tudo isso vem na fatura. Então, o consumidor identificando lá, minha taxa de juros na minha fatura veio 15%, né? Então, ele consegue verificar essa taxa e ele pode solicitar um contador, um perito, para que o perito analise se essa taxa está abusiva ou não. Porque nem sempre a taxa vai estar abusiva. O que o STJ tem declarado aí como abusividade nas taxas do cartão? É aquela que ultrapassar 150%. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma taxa de 19% na fatura do cartão, e a taxa média de mercado, que foi divulgada lá pelo Banco Central, é uma taxa de 12% ou 11%, nós conseguimos identificar aí que houve uma abusividade, porque passou aí de 150%, né? Então, me desculpa, mas é um absurdo, né?
Se você pega um contrato, o banco está cobrando 120%, não é abusivo, tem que chegar a 150%, pelo amor de Deus, né? Não é? É uma coisa absurda, né? Aquilo que eu falo, doutor Roseli, é a leniência do Poder Judiciário e a política de juros. É uma coisa absurda. Aqui no Brasil, eu vejo, é o paraíso para os bancos. A doutora Roseli deu um exemplo agora, não.